o que a Bíblia diz sobre a chuva serôdia, quando acontecerá e também o que tem a ver a chuva serôdia com a chuva temporã. O que significa isso? É chuva de verdade ou simboliza algum outro evento? É o que vamos ver agora à luz da palavra de Deus, à luz do texto ou dos textos bíblicos. Antes, porém, deixa eu lhe dizer uma coisa. Eu sou o pastor Natanael, esse canal é um canal de esperança e você, deixando o seu like ou se inscrevendo, também compartilhando, você estará ajudando essa mensagem bíblica de esperança e salvação ser espalhada para muito mais pessoas, tá bem? Então, se você não é inscrito ainda, se inscreva. Vamos ao nosso tema de hoje, a chuva serôdia, quando acontecerá e o que é. O primeiro texto que vamos ler, você pode pegar a sua Bíblia. Pegue sua Bíblia, se você tem a Bíblia, senão vai acompanhar conosco aqui a leitura. Na palavra de Deus, no livro de Joel, profeta Joel, capítulo 2. Profeta Joel, capítulo 2. Você também pode anotar o texto para depois ler. Joel 2:23 diz assim: Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque ele vos dará em justa medida a chuva, fará descer, como outrora, a chuva temporã e a chuva serôdia. Aí alguns perguntam o seguinte, mas isso é chuva de verdade? Primeiro, vamos entender uma coisa. A Bíblia, ela usa o recurso de partir de uma coisa conhecida para desconhecido para conhecido. Os profetas, os evangelistas, os apóstolos usaram muito este recurso. E o próprio Senhor Jesus usou muito quando falava por parábolas, ilustrações. Ele usava coisas conhecidas do ouvinte para levar o ouvinte a entender as coisas que ele não conhecia, que esse ouvinte não conhecia, as coisas desconhecidas. Então, o que é que a Bíblia está fazendo aqui? Usando a figura da chuva. Nas terras bíblicas, para o povo bíblico, eram duas chuvas importantes, chuvas de verdade. Primeira chuva em relação à agricultura, ao lançamento da semente, existia a primeira chuva que eles aguardavam. Essa chuva é para plantar. Quem planta hoje sabe que a chuva é muito importante. E existia a primeira chuva, chamada chuva temporã, que era a chuva que chegava a tempo de plantar, ou seja, a chuva para germinar a semente. E a segunda chuva era chamada chuva serôdia, que significa a chuva da colheita, a chuva para o amadurecimento, a chuva para o fruto estar pronto para ser colhido. Então, dois tipos de chuva, uma chuva inicial e uma chuva final. E a Bíblia usa a figura da chuva temporã serôdia para ilustrar uma verdade, para ilustrar o derramamento do Espírito Santo sobre a igreja de Deus, sobre o povo de Deus, no início da igreja, a igreja apostólica, a igreja primitiva que começou ali com os apóstolos, e no final, quando vai anteceder a volta do Senhor Jesus, no final, como diz a Bíblia, na consumação dos séculos. A chuva temporã, ela aconteceu e ainda acontece, ela aconteceu, começou na igreja, que está lá em Atos capítulo 2, e essa chuva vai prosseguir, mas vai acontecer uma chuva torrencial, forte, um derramamento em plenitude do Espírito Santo para o Evangelho ser pregado a todo mundo. E isso é o que está lá no livro de Atos. Porém, deixa eu lhe mostrar um texto aqui no próprio livro de Joel, para não ficar dúvida nenhuma de que o profeta fala sobre o Espírito Santo quando ele menciona a chuva temporã e a chuva serôdia. Veja lá em Joel 2:28, nós lemos o verso 23, agora vamos ao 28. O que é que diz lá no verso 28? E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. Agora vamos ao livro de Atos. Aí fala sobre o derramamento do Espírito Santo, necessário, importante para fortalecer a semente, para a semente germinar, para fortalecer o povo de Deus.
E o Espírito Santo em plenitude, importante para a grande colheita, a pregação do Evangelho, porque Jesus disse: este Evangelho do Reino será pregado a todo mundo para testemunha a todas as nações, e então virá o fim. O fim não virá sem um derramamento pleno do Espírito Santo. Então nós vamos lá ao livro de Atos dos Apóstolos, Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Eu vou ler dos versos 1 a 4, você pode acompanhar ou anotar aí. Atos 2, de 1 a 4, diz assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Os apóstolos estavam reunidos e desceu o Espírito Santo, e eles falaram em línguas diferentes, para que cada nação, cada pessoa de determinada nação, porque ali estava um grande ajuntamento de pessoas de várias nações, entendessem na sua própria língua. Aí começou então o derramamento do Espírito Santo. Alguém pode perguntar, como já me perguntou: pastor, me diga uma coisa, o Espírito Santo só atuou no Novo Testamento? Não, ele atuou no Antigo, mas de forma mais forte, plena, no Novo Testamento. No Antigo Testamento nós vemos lá em Gênesis 2, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E quando Deus diz também: façamos o homem à nossa imagem, Gênesis 1, esse façamos aí envolve Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Então o Espírito Santo já trabalhava antes dos tempos do Novo Testamento, porém no Novo Testamento o próprio Senhor Jesus disse: eu rogarei ao Pai e ele vos enviará um outro Consolador, outro da mesma natureza, outro sendo Deus. Então nós vamos agora ver um texto que esclarece também, para não deixar dúvida de que a chuva temporã em Serôdia refere-se ao Espírito Santo, ao derramamento do Espírito Santo. Só a título de você anotar, e depois, se quiser dar uma estudada depois, posteriormente, Oséias 6, verso 3 diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós, como a chuva serôdia que rega a terra. O profeta Oséias já profetizou sobre o derramamento do Espírito Santo em forma de chuva serôdia, a última chuva. Agora tem um outro texto muito interessante que está em Tiago. Olha que texto interessante, Tiago 5, verso 7, falando também sobre o derramamento do Espírito Santo, sobre a chuva serôdia que Deus derramará sobre as últimas chuvas, primeira e últimas chuvas sobre a terra, no sentido espiritual. Tiago 5,7 diz assim: sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. O que o apóstolo está dizendo aqui é o seguinte: assim como o lavrador espera receber a primeira e a última chuva, sejam pacientes, perseverantes, porque vocês receberão a primeira e a última chuva, a chuva temporã do Espírito Santo e a chuva serôdia, um pouco antes da volta do Senhor Jesus. Então nós temos aqui visto que a chuva do Espírito Santo é uma realidade, o derramamento, e é necessário para o preparo do povo de Deus, tanto o preparo individual como para o preparo da igreja, como para a pregação do Evangelho. Quero dizer para vocês o seguinte, ou para você: olha, o Evangelho do Reino vai ser pregado em todo o mundo até que o Senhor Jesus volte, ou antes da volta do Senhor Jesus. O Evangelho não foi pregado ainda em todo o mundo, mas o livro do Apocalipse diz, e esse é o último texto que vamos ler, que vai acontecer em um momento que o Espírito Santo vai iluminar toda a terra. E é exatamente esse momento aí da chuva serôdia. Nós temos que clamar, agora nos preparar, recebendo o Espírito Santo todos os dias, buscando, implorando, suplicando, clamando a Deus pelo batismo do Espírito Santo com fé.
porque é o Espírito Santo que vai nos preparar para estarmos prontos e firmes quando o Senhor Jesus voltar. Agora, o Espírito Santo também vai atuar sobre a terra para que o Evangelho seja pregado a todo mundo. Tem muitos, milhões e milhões de pessoas que não conhecem o Evangelho. Na Ásia mesmo tem muitas pessoas que nunca ouviram falar de Jesus. E como é que isso vai ser pregado, esse Evangelho? Com o poder, o derramamento do Espírito Santo. Vai ser chuva torrencial para iluminar toda a terra com o Evangelho. E esse texto aí, para nós encerrarmos, está em Apocalipse, capítulo 18. Vamos ler só o verso 1. Você pode ler depois dos outros versos, mas vamos ler só o verso 1, que diz assim: depois destas coisas, eu vi descer do céu outro anjo, que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. A iluminação da terra com a glória desse anjo descrito aqui é exatamente o derramamento do Espírito Santo para iluminar a terra com o Evangelho. E ninguém vai ter desculpa, ninguém vai ter escusas, porque o Evangelho vai ser levado a todo mundo pelo derramamento do Espírito Santo. E aí que vai ser exatamente colocado o trigo, que é a preciosa semente de um lado, e o joio do outro. Então, nós devemos buscar o Espírito Santo de Deus para nós sermos trigo no Senhor, na seara do Senhor. E nós descobrirmos mais trigos na seara do Senhor, que significa aqueles que estarão prontos para a volta do Senhor Jesus. E a grande notícia é que Deus está me dando e te dando a oportunidade de eu me preparar para o maior evento da história deste mundo, que é a volta do Senhor Jesus. Portanto, clame, busque, rogue pelo Espírito Santo de Deus em sua vida, para te conduzir no caminho do Senhor e fazer com que você seja testemunha do nome do Senhor Jesus e da salvação que Ele deu para você e quer dar para muitas pessoas. Deus abençoe você, sua família, e até a próxima!